Bom, pessoal, então na aula anterior nós vimos os 5 primeiros resultados esperados do processo de gerência de requisitos. Eu pulei para o 13º, mas nós vamos voltar depois no sexto resultado esperado. Esse resultado esperado ele trata então da viabilidade, da análise da viabilidade de atingir as metas do projeto, considerando as restrições de recursos disponíveis, tá? E então esse estudo de viabilidade ele considera aspectos só um minutinho. Ele considera aspectos técnicos, ou seja, requisitos do cliente, recursos para alcançar, para executar o projeto que foi acordado com o cliente, aspectos financeiros, se a empresa possui capacidade para executar o projeto, aspectos humanos, qual é a disponibilidade, por exemplo, de pessoas com habilidades e capacitação necessária para a execução das atividades, e restrições que são impostas pelo cliente, prazo para execução do projeto, orçamento que o cliente tem para executar o projeto. E quanto aos objetivos de negócio da organização, se o projeto está alinhado aos objetivos estratégicos da organização. A análise de viabilidade ela deve ser feita em alguns momentos diferentes do projeto. No início do projeto, a avaliação preliminar, através da visão geral dos objetivos do projeto, das características esperadas como resultado do projeto. Então, isso pode ser inclusive antes do início do projeto para decidir se o projeto vai ser iniciado ou não. Durante o planejamento do projeto, quando se tem um refinamento do escopo do projeto e, consequentemente, você tem uma visibilidade melhor a respeito do custo e do prazo para execução do projeto, então deve ser feita uma análise de viabilidade com mais precisão, tá? Levando em consideração as restrições do cliente, o orçamento e o cronograma que são exigidos pelo projeto, dado o refinamento do escopo do projeto. E preferencialmente em marcos ou atividades de acompanhamento do projeto e quando há mudanças significativas nos requisitos, tá? Então, sempre que ocorrer um desses, deve-se reavaliar a viabilidade do projeto. Então, com esses 5 resultados esperados, com esses 6 resultados esperados, né? Como eu já falei nos slides anteriores, a empresa sabe o que deve ser realizado, já conhece o tamanho, já estimou o esforço e, por fim, já fez a primeira análise de viabilidade do projeto, tá? Então, a empresa entende que se der continuidade ao projeto, ela acredita que o projeto é viável, dará lucro e será bom para a empresa. E aí nós chegamos, então, no sexto resultado esperado, que diz que os riscos do projeto devem ser identificados e o impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados. Então, o PMBOK ele fala muito que os riscos devem ser medidos através da sua exposição. E a exposição dos riscos é medido pela probabilidade vezes o impacto da ocorrência desses riscos. Tá? Então, com base na exposição, as empresas normalmente priorizam os riscos, mas a primeira etapa é a identificação desses riscos. A literatura traz sempre uma matriz parecida com essa aqui, quando eu quero, por exemplo, fazer uma análise qualitativa de riscos, tendo em vista que eu identifiquei o risco, os riscos que estão expostos ao meu projeto, eu tenho que pegar cada risco e analisar a probabilidade de ocorrência. Então, eu posso usar uma escala qualitativa, né, alto, médio e baixo, e um impacto alto, médio e baixo também. Tá? Então, em função da exposição do meu risco, eu determino que ação tomar. Tá? Se o risco tem uma exposição baixa, alta, inaceitável, esse exemplo de matriz aqui ele pode ser configurado porque ele representa mais a tolerância a risco de uma determinada empresa. Isso aqui não significa que essa matriz seja algo que todas as empresas devem seguir. Isso aqui só reflete o perfil de uma empresa específica de software. Então, para esse risco que você fez a análise qualitativa, os riscos normalmente com uma exposição inaceitável, que está escrito errado, tá, pessoal? Inaceitável, eles normalmente precisam de uma ação corretiva ou uma ação preventiva. Tá? Aí nós chegamos então no sexto resultado esperado, no sétimo resultado esperado, que diz que os recursos humanos por projetos devem ser planejados considerando o perfil e conhecimento necessários para executá-lo. Então é importante mapear os papéis que existem dentro da organização, identificando as habilidades e conhecimentos necessários para cada perfil. Então aqui eu tenho, por exemplo, o perfil de desenvolvedor, testador, analista de teste, e eu identifiquei as habilidades requeridas
para esse perfil, o conhecimento requerido para esse perfil, a experiência, a formação profissional para que a pessoa atinja esse perfil. Então, esse é um trabalho mais organizacional, criar uma definição de papéis e responsabilidades dentro da empresa e atribuir aí as habilidades que são requeridas, as habilidades requeridas e os conhecimentos requeridos para que a pessoa atue, para que a pessoa esteja num posto específico de trabalho, tá? É importante ainda mapear as habilidades e conhecimentos que os recursos humanos da organização possuem. Então, para cada profissional da empresa, é importante que eu avalie essas habilidades possuídas, esses conhecimentos que o profissional tem, para que eu possa fazer o cruzamento, então, das habilidades e dos conhecimentos que o recurso tem para saber em qual papel ele vai se encaixar dentro da empresa e dentro de um projeto específico que requer conhecimentos específicos, que requer habilidades específicas, tá? Então, identificar quais conhecimentos e habilidades são necessários para o projeto, mapeá-los para os perfis e, consequentemente, para os recursos que são liberados para atuar num determinado projeto. Ok? E aí nós chegamos, então, no oitavo resultado esperado, que diz que as tarefas, o recurso e o ambiente de trabalho necessário para executar o projeto são planejados, tá? Então, é importante identificar máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e métodos necessários para a execução das atividades do projeto. Isso aqui pode ser utilizado com base nas estimativas iniciais e vai fornecer informações adicionais para que eu possa aplicar para expandir a estrutura analítica de projetos. Ok? Chegamos então no nono resultado esperado. Então, quer dizer, esse resultado esperado aqui basicamente é o planejamento dos recursos que não são recursos humanos para o projeto, tá? Equipamento, hardware, software, etc. podem entrar aqui. O nono resultado esperado diz que os dados relevantes do projeto são identificados, coletados, armazenados e distribuídos, e que um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo pertinentes questões de privacidade e segurança. Então, basicamente, o que esse resultado esperado quer da empresa é um plano de comunicação, tá? Que define o formato dos dados, se os dados vão ser repassados, são relatórios, manuais, anotações, gráficos, diagramas, etc. Como esses dados vão ser disponibilizados, se eles vão estar impressos, desenhados, se vão ser oferecidos por meio eletrônico, multimídia, como vão ser entregues, se não vão ser entregues e como vai ser a distribuição desses dados, tá? Então, um exemplo desse plano de comunicação é dado nessa figura aqui, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, os papéis que estão envolvidos no projeto, tá? Gerência de alto nível, gerência de projetos, analista de sistemas, desenvolvedor, gerente de configuração, revisor técnico, e qual é o papel dele, se é fornecer informação para gerar um produto, se ele é o responsável pela produção dessa informação, se ele é o destinatário do produto, se ele avalia esse produto, se ele é comunicado ou se ele participa da criação desse produto. E aqui eu tenho os artefatos que são gerados numa determinada fase do ciclo de vida, tá? Então aqui interessados, os produtos, o papel dessa pessoa, né? Se ele foi só comunicado sobre o produto, se ele foi o responsável pela produção, se ele avalia o produto, o meio que esse produto é disponibilizado, se é eletrônico, se é impresso, o método de comunicação, tá? A frequência que esse dado é gerado. Então, assim, esse tipo de plano de comunicação aqui, via de regra, ele é um plano de comunicação organizacional, tá? Não faz muito sentido você ficar gerando um para cada projeto, porque, como vocês podem ver, é um documento grande e, via de regra, se a empresa utilizar sempre um processo que tem um conjunto fixo de artefatos que devem ser gerados, então esse documento ele vai poder ser reutilizado de um projeto para o outro, ok? E aí nós chegamos no 10º resultado esperado, que diz que os planos para execução do projeto
são estabelecidos e reunidos no plano de projeto. Então, o que esse resultado esperado quer é que exista um plano de projeto dentro da organização. Tá? Então, existem inúmeros planos de projeto, templates de planos de projeto disponíveis que integram aí a parte de comunicação, risco, recursos humanos, recursos materiais, as necessidades de treinamento da empresa, cronograma, parte de cronograma, de orçamento, ações corretivas, ações preventivas, até uma parte do monitoramento e controle. Tá? Então, o modelo ele exige que haja um plano de projeto integrando os outros planos que foram desenvolvidos para o projeto. A viabilidade a gente já discutiu, né, esse resultado, o 11º. O 12º resultado diz que o planejamento do projeto deve ser revisado com todos os interessados no projeto, que o compromisso com esse plano de projeto deve ser obtido. Então, todos os planos que afetam o projeto devem ser revisados para assegurar um entendimento comum do escopo, dos objetivos, dos papéis, dos relacionamentos, dos riscos, dos recursos necessários para a execução do projeto. E é necessário obter um compromisso de todos os envolvidos. Tá? Então, um momento muito comum que esse compromisso com o plano de projeto é obtido e que ele é revisado é a reunião de kick-off. Né? A reunião inicial do projeto é um momento adequado para obtenção, para revisão do plano de projeto e para obtenção do compromisso dos interessados, tá? Especialmente da equipe técnica. Essa mesma reunião de kick-off ela também pode ser utilizada para obter um comprometimento do escopo do projeto com a equipe. Tá? Então, os stakeholders que se comprometem deverão ter a confiança de que o trabalho pode ser executado dentro das restrições de custo, cronograma, desempenho, etc. Tá? Então, até agora o que nós vimos foram todos os resultados esperados relacionados ao planejamento do projeto. E o que está faltando até esse momento? Está faltando o monitoramento e controle do ponto de vista de gerenciamento de projetos. Obviamente está faltando a execução do projeto, mas do ponto de vista de gerenciamento de projetos, o que está faltando é monitorar e controlar o projeto. Então nós vamos finalizar essa aula agora e no próximo vídeo nós veremos todos os resultados esperados relacionados ao monitoramento e controle de projetos. Um abraço e até logo!